Agora, lamento muito tudo isto, porque isto afeta a Universidade do Porto, num momento de grande festividade, não são só os 200 anos da faculdade, mas a Universidade do Porto é uma universidade muito prestigiada, foi das universidades mais procuradas pelos estudantes, e não é só nos estudantes de medicina, os melhores cursos estão na Universidade do Porto. Portanto, eu lamento imenso que um reitor use, digamos, a sua própria universidade para satisfazer os seus próprios interesses políticos. Muito obrigado. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver toda a polémica que está a acontecer entre o Ministro da Educação, o Reitor da Universidade do Porto e o Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Vamos ver uma reportagem que enquadra toda a polémica, a resposta do Sr. Ministro e uma entrevista ao Diretor da Faculdade de Medicina, onde deixa bem claro que toda esta polémica é só por motivos políticos. E claro, tinha de ser. O Sr. Reitor é do Partido Socialista. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Cobiçada e exigente, em causa está a entrada no curso de Medicina através do concurso especial de acesso para licenciados. Os 30 alunos referidos precisavam de uma nota mínima de 14 valores na prova de acesso, mas os resultados ficaram aquém. Ainda assim, a Comissão de Seleção propôs que a nota fosse alterada para 10 e notificou os candidatos de que tinham entrado no curso. A decisão não foi comunicada ao reitor, que soube dias depois e recusou homologar a lista por considerar ilegal. Pelos vistos, só agora é que se tornou ilegal, quando há uns anos atrás, nas mesmas circunstâncias, as aprovou e já não eram ilegais. Não se podem alterar as regras a meio de um concurso para fazer entrar candidatos que não cumprem requisitos. Segundo o Semanário Expresso, é aqui que começam as alegadas tentativas de influência. Tive muitas pressões de muitos lados no sentido de homologar a lista. Pessoas influentes que têm acesso ao poder. Se teve a capacidade de dizer que exerceram pressões sobre si, porque é que não tem a capacidade de dizer por quem é que foram exercidas essas pressões? Se foram pressões políticas, diga os nomes de quem foram. Vir mandar bitites para o ar sem dizer nomes não é de alguém que tenha uma responsabilidade como o senhor tem. Ser reitor de uma universidade não é estarmos no recreio da escola. O reitor da Universidade do Porto não adianta nomes, mas o caso chegou ao Ministro da Educação. Escreve o Semanário que, num telefonema entre os dois, o governante manifestou disponibilidade para que se criassem vagas extraordinárias para estes alunos, solução que o reitor rejeitou. Eu não o faço. Eu cumpro a lei. Se o Sr. Ministro entende que deve ser de outra maneira, dê-me a ordem e eu executo-a. Contactado pela RTP, o Ministério da Educação confirmou o contacto, mas esclarece num comunicado que foi manifestada a disponibilidade para a criação de vagas desde que existisse base legal. Mais à frente vamos ver a resposta do Sr. Ministro, mas pode-se ver pela resposta do Sr. Reitor que não existe uma boa harmonia entre os dois. Mais diz que nunca pressionou o reitor, nem sugeriu qualquer solução que violasse o enquadramento legal em vigor. A RTP tentou ainda chegar à fala com a reitoria da Universidade do Porto, que diz apenas que mantém tudo o que foi dito ao Expresso e ressalva que a denúncia de pressão nunca recaiu sobre o ministro. Se não é sobre o ministro, é sobre quem? Diga os nomes, senão vão ficar suspeitas no ar. A quem é que o senhor se está a referir? Ou essa é a estratégia para não se comprometer? Dizendo que nunca disse que era o Sr. Ministro, mas deixar no ar que era o Sr. Ministro. Diga-se de passagem que é a estratégia que o Partido Socialista utiliza em todo lado. Para encerrar o assunto, foi pedido um parecer à Inspeção-Geral da Educação e Ciência, entidade que considerou a admissão dos 30 estudantes ilegal. Ainda assim, está em curso um processo de provedoria. Vamos agora ver a resposta do Sr. Ministro a toda esta polémica. O Sr. Reitor da Universidade do Porto, professor António Sousa Pereira, mentiu. O mais alto representante de uma das mais importantes instituições de educação do nosso país mentiu publicamente sobre uma conversa telefónica com um membro do Governo de Portugal. Não sei qual dos dois está a mentir, mas existe uma grande diferença entre o Sr. Ministro e o Sr. Reitor.
O Sr. Ministro teve a capacidade e a responsabilidade de vir para a televisão dizer com todas as letras que o Sr. Reitor estava a mentir. Mostra que o Sr. Ministro tem bastante mais caráter que o Sr. Reitor, que vem dizer coisas para o ar. Dizendo que o pressionei a cometer uma ilegalidade. Esta mentira é altamente ofensiva para a minha pessoa e não é própria de quem dirige uma instituição na área da educação, onde temos obrigações redobradas de dar o bom exemplo. Infelizmente, hoje em dia é algo que ninguém pensa. Os nossos atos e as nossas atitudes têm consequências para os outros, principalmente numa instituição de ensino onde todas as pessoas, neste caso os alunos, nos veem como um exemplo. Se transmitimos maus valores aos alunos, vão ficar com essa ideia de que é possível para a vida ser sempre assim, ter um caráter que não é nada bom. A Universidade do Porto, que é dirigida pelo professor António Sousa Pereira, comunicou de forma errada a colocação no mestrado integrado de Medicina a 30 candidatos. Ao comunicá-lo, criou nesses candidatos a expectativa de poderem vir a frequentar o curso. Não faço a mínima ideia quem são os alunos, nunca quis ter essa informação, nem tive, nem vi, nem tinha que ter. Porque este é um caso em que a responsabilidade é total da Universidade do Porto. Agora vamos ver a entrevista a Altamiro Costa Pereira, o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Uma entrevista no mínimo polémica, principalmente para o fim. É nosso convidado neste jornal, Altamiro Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco neste dia em que há declarações completamente contrárias, que se contradizem. Disse aqui neste e-mail enviado ao Gabinete do Ministro da Educação que estaria disposto e tem todo o gosto em recordar e descrever a cronologia dos acontecimentos. A palavra é toda sua. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito esta oportunidade da RTP de ouvir a versão do diretor da Faculdade de Medicina, que de facto hoje, em boa verdade, já ontem à noite, fui surpreendido com uma série de declarações ao expresso por parte do Sr. Reitor da Universidade do Porto, que, em meu entender, enfim, são ou indiciam alegações falsas e oportunísticas. Mas eu vou começar, antes de chegar a essa parte, Sim. e a começar por fazer realmente, porque os a tal nossos cronologia ouvintes de que falou. pois não sabem verdadeiramente, e depois isto aqui há uma série de questões técnicas e depois as pessoas não entendem o porquê destas contradições todas. Bom, em primeiro lugar, estamos a falar de vagas de acesso ao ensino superior que não são do regime geral. São vagas especialmente criadas para licenciados noutras áreas que não medicina. Muito provavelmente, até já há candidatos que foram candidatos a medicina há uns anos, depois não conseguiram entrar devido à questão das dificuldades em termos de notas, etc. E já há uns anos, um governo do PS, eu não me lembro se foi já o governo do Dr. António Costa, na sua vontade de criar mais, de formar mais médicos, fez para todas as faculdades de medicina, e não só para a do Algarve. A do Algarve, quando foi criada, foi muito criada precisamente para ter candidatos a medicina já licenciados, mas depois esse desejo do governo foi estendido a todas as faculdades de medicina, que passaram desde há uns anos a ser obrigadas a admitir candidatos licenciados. Muito bem, está explicada a primeira parte, sim, a primeira parte do processo. O concurso para licenciados. Concurso, certo. No caso da Faculdade de Medicina... Vamos aqui a este específico. Exatamente. No caso da Faculdade de Medicina, as regras do concurso, e note-se que são regras internas, não são regras nacionais. Cada faculdade fez publicar os seus próprios regulamentos e o regulamento da Faculdade de Medicina é, de longe, o regulamento mais seletivo, mais difícil. Eu posso dizer que no ano passado, devido a este regulamento, não entrou nenhum candidato. Da primeira vez que
Este regulamento foi feito em 2019 e foi feito na altura, era responsável pelo curso de Medicina. Já agora, o diretor da Faculdade de Medicina é responsável por tudo, mas não é responsável necessariamente pelo curso de Medicina. Até a Faculdade de Medicina tem mais do que um curso. Mas não é responsável por homologar esta decisão? Eu não. Não, estou a falar do reitor. O reitor, nesse decreto, é talvez a única situação em que a Faculdade de Medicina não tem autonomia científica e pedagógica. Nesse decreto está lá muito claro que compete às faculdades de medicina, não é só a Faculdade de Medicina do Porto, compete organizar todo o processo de maneira a incluir uma tal percentagem que, no caso da Faculdade de Medicina, são 37. Portanto, compete à Faculdade de Medicina elaborar o regulamento, fazer a seleção, tudo. Mas depois, no final, compete ao reitor homologar os resultados. Pronto. E isso é uma coisa que não existe em mais lado nenhum, nem em mais situação nenhuma, e foi isso que deu a infelicidade neste caso. Porque a Faculdade de Medicina, tal como em 2019, e como sempre, tem feito esse processo, só que desta vez o reitor não homologou os resultados. Deixe-me só... Porquê? Isso é uma coisa que tenho que perguntar ao Sr. Reitor. Diz que não estavam as médias, dizem que as médias estavam abaixo daquelas que são estipuladas. Deixe-me informar os senhores telespectadores e a senhora do seguinte: este mesmo reitor, António Sousa Pereira, homologou em 2019, os resultados da Faculdade de Medicina e devo dizer-lhe que entraram 37 estudantes naquela altura, todos abaixo de 14. Pronto. O Sr. Reitor, em 2019... A Faculdade de Medicina está preparada para divulgar estes documentos, caso necessário? Claro, absolutamente. Aliás, nós já elaboramos, entretanto, um comunicado. E homologou, nessa altura, em 2019? Não só homologou esses resultados que, de acordo com ele, serão ilegais e que são contra o regulamento em vigor da Faculdade de Medicina, como essa homologação do reitor foi, de alguma maneira, homologada também pelo Tribunal aqui da comarca administrativa do Porto, etc., que tornou essa homologação perfeitamente legal. Ora, professor, mas agora, é obrigatório... Mas deixe-me só... Volto a dizer, a questão dos 14 valores, desse limite, é um limite que não existe em nenhuma outra faculdade de medicina do país. Sim. É um limite exclusivamente interno para, de alguma maneira, orientar os trabalhos da comissão de seleção e para dizer aos estudantes é preciso que estudem e que façam este exame, esta prova de conhecimento. Mas, em determinadas circunstâncias, mas repare, o que acontece em 2019? Foi o primeiro ano que a faculdade criou este regulamento assim exigente. Sim. E foi criado, na altura, foi a sugestão, estes regulamentos são da responsabilidade dos diretores dos mestrados integrados em Medicina e, naquela altura, a responsável era a professora Dulce Madeira, neste momento que é até professora emérita da Universidade do Porto, e ela era uma pessoa muito exigente, não via com muito bons olhos a entrada de licenciados relativamente aos mais novos e fez-lhes um exame difícil. O que é que aconteceu com esse exame difícil? É que chumbaram todos. E, portanto, a faculdade entendeu, eu próprio entendi, que realmente ela devia rever os resultados desse exame e permitir que entrassem os melhores. O que é que aconteceu? Professora, eu preciso colocar questões porque o nosso tempo depois, impecável. Mas o que é que aconteceu? Mas já agora, nessa altura, o que aconteceu? Para terminar esse raciocínio, por favor. Só para terminar, o jurista, o juiz aqui do tribunal, não só disse que o reitor tinha feito bem em homologar os resultados da faculdade, como gabou a minha ação, porque senão não entrava nenhum. Muito bem, professor. Porquê é que neste caso específico, e é a regra, e já deu conta disso, que o reitor tem que homologar estes resultados, porque é que a Faculdade de Medicina enviou mensagens aos candidatos que entraram? A Faculdade de Medicina... Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque isto é obrigatório e a Faculdade de Medicina faz isso desde 2019. Mas com a homologação do reitor? Não.
A Faculdade de Medicina é obrigada, sempre que Pode faz... enviar mensagens Pode aos não, candidatos? deve. Enviar É mensagens aos obrigatório, candidatos sem obrigatório homologação? por lei. Obrigatório por lei. A Faculdade de Medicina tem obrigatoriamente que ir informando os candidatos todo o processo, porque eles podem apelar, podem dizer, não, esta pergunta está mal corrigida, eu devo entrar por isto assim, assim. Portanto, a Faculdade de Medicina, numa obrigatoriedade legal e de total transparência, vai informando todos os candidatos daquilo que está a acontecer. Pode-me dizer que é pena que a Faculdade de Medicina, ao mesmo tempo que informa todos os candidatos, como sempre fez, não alterou nada este ano, devia também informar a reitoria, mas o seu reitor nunca pediu isso, nunca exigiu à faculdade isso, ele sabe perfeitamente que isso é assim. Isto acontece, volto a dizer, desde 2019. Desde, aliás, que eu sou o diretor da faculdade. O que é que vai acontecer agora a estes 30 alunos? Olha, isso é uma coisa que deve perguntar ao seu reitor ou ao seu ministro. Esses 30 alunos estão completamente inocentes. Mas se me está a dizer que o processo está completamente legal, que a Faculdade de Medicina podia avisar os candidatos de que entraram. Claro que sim. Podia e devia. Não é devia. Sem a devida homologação, Sim, ou seja, está tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Porque a homologação... Então estes 30 alunos vão entrar. Peço desculpa. O seu reitor não homologou. O seu reitor tem a prerrogativa de, no final, dizer eu concordo ou não concordo. Porque o Ministério da Educação diz que não. Diz que não está dentro da lei. Isso o Ministério da Educação, pois já lá vamos. Não é bem o Ministério da Educação, é a Direção-Geral do Ensino Superior. E foi o seu reitor que Citado pelo Ministério da Educação. Não, a Direção-Geral é o Ministério da Educação, obviamente, mas é uma delegação à parte, com órgãos à parte, com tudo à parte. Portanto, aqui, o que aconteceu este ano de diferente foi que o seu reitor, pela primeira vez na vida, acho eu até, da Universidade do Porto, decidiu não homologar uma coisa enviada pela Faculdade de Medicina. E já agora devo dizer que o seu reitor podia, nessa altura, ter pegado no telefone e dito ao senhor diretor da Faculdade de Medicina, dizer, meu amigo, eu da outra vez homologuei, mas desta vez não homologo, por isso assim assado, e deve mudar o regulamento, etc. Porque eu podia ter mudado o regulamento. Pois a questão é porque é que eu não mudei o regulamento. Porque, em boa verdade, não sou eu que tenho essa iniciativa. Temos 3 minutos. Quem é que mentiu? O que é que falhou? Quem é que está a mentir? Houve uma série de má comunicação. Por parte de quem? Por parte da reitoria e da Faculdade de Medicina. Assumo, portanto, responsabilidades neste caso. Assumo, embora tenha feito tudo como tenho feito nestes últimos anos. Qual foi o seu erro? O meu erro foi ter confiado no seu reitor. De alguma maneira. Que já acusou de falso e oportunista. Porquê? Porque realmente está-se a esquecer do passado, está-se a esquecer que ele próprio, no passado, tinha homologado toda uma série de candidatos sem 14 e aí não teve problemas nenhuns em o fazer, mas desta vez teve. E desta vez teve, mas isso é uma coisa que tenho que perguntar ao seu reitor, eu vou-lhe dizer, enfim, o seu reitor tem certamente não só as suas filiações partidárias e políticas... Por isso é que diz que é oportunista. Claro, e porque está a acabar o mandato dele e porque vai haver dentro em poucos meses eleições para a reitoria da Universidade do Porto, nas quais... É uma decisão, portanto... Eu sou um dos candidatos, com base... mas não sou o candidato preferido do seu reitor. Portanto, e o seu reitor tem candidatos do partido que lhe interessam mais. Esta é uma polémica criada com base em decisões políticas? Completamente. Atenção, escudada pela lei, ou pela pretensa lei. Agora deixe-me dizer-lhe, o Cícero, aquele que, enfim, foi um orador e um senador muito importante do Império Romano e que acabou, em boa verdade, a suicidar-se por questões políticas, o Cícero dizia, para os amigos, tudo. Para os outros, use-se e aplique-se a lei. Devia admitir-se o reitor, imediatamente? Isso é da responsabilidade inteiramente do reitor. Não faço, obviamente... a sua opinião? Ouça, ele como nunca faria o que o reitor fez, que foi colocar em causa a credibilidade da sua própria universidade e a credibilidade da sua própria Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que este ano fez 200 anos, de uma forma que tem-nos comemorado de uma forma extraordinária, que foi a faculdade mais procurada de todo o país. Retomou essa posição, porque antes, como deve saber, nos últimos 7 anos tinha sido o ICBAS, de quem o reitor foi diretor durante muitos anos. Mas atenção... Está aqui o comunicado da Universidade do Porto, onde diz que não mentiu. Volto aqui a reiterar. Responda ao Ministro.
O Sr. Reitor lá saberá tudo o que fez. Mentiu? O Sr. Reitor agiu de má fé, no meu entender. Do ponto de vista estritamente factual, não mentiu. Do ponto de vista político e do ponto de vista de tudo, e ele foi completamente incoerente com sempre tudo aquilo que tinha feito no passado. Porque está oportunisticamente Já a usar... falaram? Não falamos. Devo Tente dizer... fazê-lo nas próximas horas? Não, eu não tenciono. O Sr. Reitor, quando quiser, obviamente telefona-me. Eu não tenho que incomodar o Sr. Reitor. Aliás, eu também não falei com o Sr. Ministro. Também não tenho que incomodar o Sr. Ministro. O Sr. Reitor... Mas enviou-lhe um e-mail. Enviei um e-mail na sequência de um e-mail que eu recebi, e esse e-mail foi mandado para o Sr. Ministro, acho que foi até pelos estudantes, para o Sr. Ministro, para o Sr. Reitor, para uma série de pessoas. E a única coisa que eu disse era que eu estava disponível para conversar sobre esse assunto. Exato. Claro, como sou disponível para vir aqui à RTP. Altamiro Costa Pereira, muitíssimo obrigada pela sua presença neste jornal. Boa tarde e bom trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, lamento muito tudo isto, porque isto afeta a Universidade do Porto num momento de grande festividade. Não são só 200 anos da faculdade, mas a Universidade do Porto é uma universidade muito prestigiada, foi das universidades mais procuradas pelos estudantes, e não é só nos estudantes de medicina. Os melhores cursos estão na Universidade do Porto. Portanto, eu lamento imenso que um reitor use, digamos, a sua própria universidade para satisfazer os seus próprios interesses políticos. Muito obrigado. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o Partido Socialista em tudo o que toca destrói. Só por interesses políticos é que este senhor está a arranjar toda esta confusão. O Partido Socialista anda a destruir Portugal há 50 anos. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.